Fala galera, bom dia! Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar sequência ao capítulo. A gente já falou sobre os ossos, agora a gente vai falar sobre os músculos. Separei para vocês aí um resumo, então acompanhem na apostila, mas podem bater um print, anotar no caderno, é bem legal, tá bom? Depois só não esqueçam de dar o like. Então, gente, separei aqui para vocês, ó, começando por podem ter movimentos voluntários ou involuntários. A gente já viu isso, na verdade a gente já viu isso tudo aqui quando a gente falou sobre tecido muscular, mas vou revisar isso com vocês. Os de movimento voluntário são aqueles que a gente controla. Os de movimentos involuntários são aqueles que a gente não consegue controlar. Associem sempre os movimentos involuntários àqueles que a gente continua realizando mesmo dormindo, tá bom? São divididos em estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Estriado esquelético com movimento voluntário, eles estão relacionados aos nossos ossos. Então, é o movimento do nosso corpo, levantar da cama, comer, correr. O estriado cardíaco é de movimento involuntário, né? A gente faz mesmo dormindo, graças a Deus. E está relacionado com o batimento cardíaco, o batimento do nosso coração. E liso está relacionado com os movimentos dos nossos órgãos internos, também de contração, de movimento involuntário, ok? Tem grande quantidade de proteínas. A gente já falou sobre essas proteínas. Quais são as duas principais? Show, miosina e actina. Show de bola. E é a presença dessas proteínas que faz com que os músculos consigam se contrair e relaxar. Elas é que dão a movimentação dos músculos, ok? E são elas também que fazem o músculo crescer. Lembram? Célula muscular não faz divisão celular, não faz mitose. Então, para ela crescer, precisa de estímulo e de proteína. Pode se desenvolver ou atrofiar. A gente também já falou sobre isso. A gente falou lá sobre a hipertrofia muscular, lembram? Então, a hipertrofia muscular é quando se desenvolve muito. São essas pessoas que estão sempre na academia, fazendo muita musculação e tal. Então, para os músculos se desenvolverem, precisa de quê? De proteína e de exercício físico. A atrofia muscular é quando os músculos não são estimulados. Acontece muito em pessoas acamadas, pessoas idosas, que não conseguem mais andar com facilidade ou tem algum problema mesmo que não permite, tá? Eles são vascularizados, ou seja, tem vasos sanguíneos e são inervados, tem nervos. Os nervos que estão relacionados aos músculos são os nervos motores. Inclusive, existe uma doença que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho relacionada a esses nervos motores, tá? Os músculos eles só funcionam se eles estiverem intimamente ligados ao tecido nervoso. Se não houver essa comunicação, eles não funcionam, tá ok? Eles conseguem fazer fermentação lática. Gente, muita atenção nisso, muita atenção. Fermentação lática é um processo de obtenção de energia. Lembra quando a gente falou? Tenho certeza que o Thiago tá falando assim, meu Deus do céu, professora! Certeza. Fermentação lática é o seguinte, gente, ó. O que acontece? A gente viu, quando a gente estudou célula, que as células que possuem mais mitocôndrias são as células musculares. Lembram? Então, essas células musculares, elas precisam de mitocôndria para produzir energia. Lembram disso? Como que se produz energia? Quebra a glicose e gera energia, ok? É a degradação da glicose que gera energia. Então, olha só, olha que legal. A degradação da glicose, ela pode ser feita de duas formas. Utilizando o oxigênio, aí a gente chama de respiração aeróbica, ou sem utilizar o oxigênio, a gente chama de respiração anaeróbica, tá? Anaeróbica sem oxigênio. Qual das duas tem a melhor obtenção de energia, gera mais energia? Com certeza a com oxigênio, muito mais energia.
Só que, olha que interessante, gente. Os músculos fazem parte do único tecido que consegue realizar fermentação no nosso corpo. Existem seres vivos que só fazem fermentação. Inclusive, os primeiros seres vivos, lá, os primórdios dos seres vivos, eles faziam fermentação. Não existia oxigênio, então eles precisavam respirar sem oxigênio. Né, professora? Que ideia, se não tinha oxigênio, eles não tinham como respirar oxigênio. Então, olha só. Por que o nosso músculo faz isso, gente? Imagina só, você tá lá correndo pra caramba, tá fugindo de alguma coisa, ou tá na aula do Dom, tá correndo, cansou. Esse cansaço é a falta de oxigênio. É sério, quando a gente cansa é porque a gente não tem mais oxigênio. A gente não, porque eu sou atleta, né? Então, olha só, essa falta de oxigênio faz o nosso corpo cansar, tá? Só que o que acontece? Os nossos músculos, que são mega inteligentes, conseguem continuar de uma forma talvez até um pouco precária, talvez não, com certeza, muito mais precária do que com oxigênio, mas eles conseguem continuar gerando energia, pelo menos o mínimo, tá? Então, o nome dessa respiração a gente chama de fermentação lática. A fermentação é a obtenção de energia degradando a glicose, ok? Sem oxigênio. Só os nossos músculos conseguem fazer isso no nosso corpo. Tá bom, gente? Por que é fermentação lática? Porque gera o resíduo que gera, a substância que gera, a gente chama de ácido lático. Ok? Show, gente. Tem um textinho sobre isso na página 56, tá bom? Existe a capacidade de contratilidade e elasticidade. A capacidade de contratilidade é de se contrair para realizar os movimentos. E de elasticidade é que após a contração ele volta ao normal. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Isso faz com que a gente consiga, quanto mais estímulo, mais rápido os nossos movimentos, tá? Por isso que os atletas treinam e ficam cada vez melhores. Então, ó, coloquei aqui para vocês um esqueminha de músculo. Coloquei aqui músculo relaxado, músculo contraído. Fibras musculares são as células musculares e dentro das fibras tem a miosina e a actina. Agora a gente vai para as doenças. Coloquei aqui raquitismo em primeiro lugar. Eu acho uma doença que tem que ter a nossa atenção. Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez menos tomando sol, cada vez menos fazendo atividades físicas no sol, porque no sol não que eu digo assim, tomar sol de meio-dia, tá? Mas ao ar livre. Cada dia que passa, as pessoas estão mais dentro de casa. Isso é um problema muito sério, porque a carência de vitamina D, falei já sobre isso com vocês no outro vídeo, carência de vitamina D não permite a mineralização do cálcio, certo? E aí o que acontece? Os ossos ficam fracos. É sério, tá? Essa doença, o raquitismo, ela tem uma maior incidência em criança, ela acontece em criança desde pequenininha. Com meses de idade já acontece. A carência do sol, por isso é tão importante a gente dar banho de sol em criança, ok? Então, olha só, a carência de vitamina D que a gente produz, lembra desse processo, a gente precisa tomar sol para o metabolismo da nossa vitamina D. Se não tem sol, não tem vitamina D e o cálcio não entra nos ossos. E aí o que acontece? Fraqueza, tá? Prevalência em regiões temperadas. Regiões temperadas são frias. Então as pessoas não têm essa incidência de luz solar como a gente. A gente tem sorte. Hoje mesmo tá um dia muito bonito. A gente não pode sair por conta da quarentena. Mas se em casa tiver uma varanda que tenha exposição de luz solar, é bom tomar um solzinho. Não é só bom, é importante, tá? Só que, um detalhezinho, prevalência em regiões temperadas é a maior incidência, mas já está sendo feitos, já tem estudos sendo feitos relacionando a incidência não só em regiões temperadas,
mas também em regiões muito desenvolvidas, porque a correria faz com que as pessoas tenham menos exposição à luz. Então, acorda, trabalha, volta do trabalho já tarde, e não tem tempo de tomar o sol. E isso causa problema, tá bom? Dores. As pessoas que têm raquitismo sentem dor mesmo. Dói a perna. Tratamento, suplementação de vitamina D e cálcio. Olha a imagenzinha. Aqui tem uma pessoa normal, um osso de uma pessoa normal. E aqui de uma pessoa com raquitismo. Percebam como que ficam os ossos, tá? Geralmente a pessoa fica com a perninha tortinha, tá? Isso é um dos sintomas que aparecem, uma presença do que acontece, ok? Gente, só para deixar claro, o raquitismo ele é raro no Brasil, tá? É importante o banho de sol e ele é mais comum lá na África, na Ásia e no Oriente Médio, tá bom? Algumas doenças podem causar o raquitismo, como a doença celíaca e umas enfermidades que acontecem em genética. Mas a maior incidência é devido à falta de sol em bebê. Osteoporose. Com certeza vocês já ouviram falar de osteoporose, avô, avó, tia, alguém falando de osteoporose. É uma doença que é mais comum do que o raquitismo. O raquitismo é raro no Brasil, mas a osteoporose ela já é mais frequente. O que é a osteoporose? É a baixa densidade óssea pela perda de cálcio. Então, também está relacionado com cálcio. Estão vendo como o cálcio é importante, né, gente? O que acontece? Os nossos ossos, eu conversei isso com vocês na outra aula, mas vou falar de novo. Os nossos ossos, eles estão sempre num processo de remodelação, né? Quebra, destrói e produz um novo. Quebra, destrói e produz um novo. O que acontece? Com o passar dos anos, com o envelhecimento, essa remodelação óssea ela não acontece com tanta eficiência. Então, o osso se quebra, se destrói, mas não consegue se reconstruir com tanta facilidade, tá? Isso acontece mesmo devido a alguns problemas. Que problemas são esses, professora? A osteoporose é um deles. A menopausa é um deles. Por isso que a osteoporose ele tem prevalência em mulheres na menopausa. Tem mulheres que têm menopausa precoce, então começa com uns 40, 43, 45 anos. Mas geralmente a mulher entra na menopausa com 45, 50 anos. Só que tem a menopausa precoce, tá? Então, olha só, prevalência em mulheres na menopausa. Só mulheres na menopausa têm osteoporose? Não. Alguns homens também podem ter osteoporose, tá bom? Genética, se na família tem histórico de osteoporose, é provável que vá ter mais casos. Descendentes de orientais, por conta de um problema no fêmur, também tem maior incidência. A falta de prática de exercícios físicos, a não exposição ao sol, álcool, cigarro, pessoas que tomam remédio com corticoide, pessoas que fazem medicação para problemas na tireoide, também tem uma maior incidência de osteoporose, tá bom? Infelizmente, não é uma coisa muito legal, mas a gente tem como prevenir. Como que é a prevenção? Tomar sol, fazer atividade física, evitar álcool e cigarro, tá? Fazer um estoque de cálcio no nosso corpo, ou seja, a gente tem uma produção de remodelação óssea muito forte, muito boa até os 35 anos, ok? Até os 35. Então, a gente tem que fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável, rica em cálcio, ok? Vocês estão na idade, eu também, a gente está na idade. Então, tem que fazer essa prevenção, tá, gente? Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima. Aqui tem uma imagem
mostrando para vocês um osso normal e um osso com osteoporose. A osteoporose causa dor, fraqueza, a pessoa fica com os ossos bem frágeis. Esse porose é de poros. Observem os poros que acontecem. Olha, o ossinho normal e ossos cheios de poros, tá? Distrofias musculares. As distrofias musculares, elas são raras, não acontecem com muita frequência, graças a Deus, porque distrofia muscular a pessoa vai perdendo os movimentos, inclusive chega a perder movimento respiratório, tá? E aí a pessoa acaba morrendo. A expectativa de vida, elas são raras. A distrofia mais famosa é a de Duchenne. A expectativa de vida da pessoa é de 18 a 25 anos, porque os músculos param de funcionar, a pessoa para de respirar, tá? Acontece mais em meninos. Por que acontece mais em meninos? Porque ela tá ligada ao cromossomo sexual. Eu vou explicar isso para vocês rapidinho. Nós temos 2 cromossomos sexuais, certo? Meninas têm XX, meninos têm XY, ok? Ela está relacionada ao cromossomo X. Então, para as mulheres, para as meninas apresentarem essa doença, tem que estar nos 2X, no X e no X. Ou seja, o pai e a mãe dessa pessoa tem que ter tido essa doença, ok? Tem que ter pelo menos no cromossomo, para a pessoa ter nos 2X, XX, ok? Já meninos têm os cromossomos sexuais X e Y. Então, se ele receber um X, no caso ele recebe da mãe, ele já vai ter a doença, tá? Por isso que menino, a maior incidência é em menino, tá bom? É raro, para cada 3.000 meninos, um tem. Não há cura, como eu já falei para vocês. E o que acontece? Como tá relacionado ao gene, a gente já conversou sobre isso. Os genes estão relacionados ao DNA, certo? DNA produz proteína, está relacionado com a síntese proteica. Então, nesse caso, não tem produção, falta a produção de proteínas essenciais aos músculos, tá bom? Por isso que acontece essa distrofia muscular. Artrite e artrose não tem na apostila, mas eu achei interessante falar isso com vocês. Temos que saber a diferença entre artrite e artrose. A artrite é um sintoma. É a inflamação da articulação em decorrência de uma doença reumatológica. O que é doença reumatológica, professora? Doença reumatológica é qualquer doença relacionada ao tecido conjuntivo, tá? Lembram do tecido conjuntivo? Então, qualquer doença relacionada ao tecido conjuntivo é uma doença reumatológica. Então, a artrite é um sintoma de uma doença reumatológica, tá? Já a artrose é o desgaste da cartilagem das extremidades dos ossos. E aí está relacionada com a articulação. Então, quem tem artrose, tem artrote, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? A artrose vai sentir artrite, ok? Beleza? Show de bola. Então, deixa eu ver, ainda tem que falar mais uma. Esclerose lateral amiotrófica. Já até coloquei aqui, ó, Teoria de Tudo. Teoria de Tudo é um filme muito legal que eu aconselho vocês a verem. Tem na Netflix. Então, estão aí de quarentena. Se tiverem um tempinho, peguem pra ver, que é super legal. Fala sobre essa doença. Que doença é essa? É uma doença que a pessoa vai perdendo, tem a degeneração dos nervos motores. Falei com vocês lá que tem que ter uma associação muito grande entre tecido muscular e tecido nervoso, tá? Então, se não houver essa comunicação, o que acontece? Não ocorre movimento. E aí, quando tem essa doença, essa esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, as pessoas não vão perdendo os movimentos até não conseguir mais respirar. Não consegue engolir o alimento, não consegue respirar.
e a pessoa morre, tá? Infelizmente, não se conhece a causa, não tem tratamento, existe apenas um cuidado de fazer fisioterapia, alimentação. Tem alguns estudos mostrando que comer determinado tipo de proteína ou evitar determinado tipo de proteína ajuda, mas não tem cura, tá bom? Então, gente, é isto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas tá bem bacana. Qualquer dúvida é só falar. Beijos!